jovens estudantes e velhos comunistas para organizar a Ação Libertadora Nacional, ALN. Da minha geração que pegou em armas foi fundamentalmente uma luta contra a tirania, contra a ditadura pelas liberdades democráticas. Esse foi um grande fator de unidade do processo. Tanto assim, eu, por exemplo, nunca fui comunista. Claro que nós estudávamos, líamos o Marx, Engels, todas as guerras, enfim, Ho Chi Minh, tudo que podia ser. Che Guevara foi um grande inspirador, né, da maioria dos companheiros nossos, né? Mas não havia, por exemplo, o nosso grupo não tinha uma formação, não foi uma dissidência do Partido Comunista como foi o Marighella, né? Eu entro com um GPA, né, que era um Grupo Tático Armado, em que a gente começava o treinamento da guerrilha urbana e fazendo pequenas ações. E no final, no começo de 69, a gente já estava fazendo assim ações bastante importantes, ações que abalaram até enfim, a situação política, né? Que ações, por exemplo? Bom, então, além de expropriações, a ação da Rádio Nacional. Fizemos um planejamento de tomar a Rádio Nacional, aqui em São Paulo. Na época era e como é até hoje, uma das emissoras mais ouvidas, de maior audiência, para a divulgação de um manifesto, e o manifesto redigido pelo Carlos Marighella, né? Foi uma ação assim que foi enorme, foi uma convulsão, todo o pessoal de esquerda que ficou maravilhado, achando que realmente a tomada do poder ia ser no dia seguinte, né? E que se anunciava a ida para o campo. Nós devemos tomar a cidade, queimar os títulos de propriedade do cartório de imóvel lá e tal, e fazer aqueles discursos e distribuir panfletos e o ano da guerrilha rural anunciado e tal. Todas as armas que o Lamarca tirou de Quitaúna ficaram comigo. Tinha um quarto no porão, na garagem do edifício, guardava aquelas malas, as malas dos condôminos, dos proprietários, que é o edifício de classe média alta, né? E nesse mesmo quarto estavam todos as dinamites. Nós chamávamos farinha de rosca, porque parecia, dá a impressão. Aliás, depois que eu saí, muito tempo depois, quem foi buscar essa dinamite, nós temos de lá, aí levamos uma chácara, foi a Guiomar. Isso é tudo legal. A Guiomar e Câmara Ferreira, Toledo. Minha primeira ação foi expropriar essa farinha de rosca aí. Foi a ação da Rochester, Sabaú. Ele foi capturado, ele não foi sequestrado. Né? Sequestro é outro tipo de crime, um crime comum. Né? O que nós fizemos ali com ele foi nós capturamos o embaixador de um país aliado e até mais do que aliado de uma ditadura que oprimia a gente. Então nós não participamos do sequestro. E por necessidade militar da ação, nós o capturamos embaixo do Botafogo, subimos logo em seguida um morro na Tijuca, né, para poder fazer uma mudança de carro. E lá em cima ainda estava se construindo, tinha muita mata ainda. Tal. Lá em cima ele ficou preocupado em ser assassinado, em morrer ali. E teve uma reação que foi a pior possível, que foi a de tentar desarmar o companheiro que estava do lado dele, que era o Virgílio. Estava eu e o Virgílio imobilizando ele. Né? Ele segurou na arma do Virgílio e começou a se engalfinhar ali. O desfecho daquilo não ia ser boa coisa, eu raciocinei. Podia ter um tiro acidental ali, lógico, né? Que é frequente nesse tipo de situação. Então eu tive que dar uma coronhada nele para que ele caísse na real, pusesse o pé no chão. Né? E eu fiz isso, eu dei essa coronhada nele, ele
Na hora ele parou e percebeu e aí a ação se desenvolveu naturalmente. Pois bem, na casa ele me pediu desculpa por ele ter tido aquela reação, que ele não sabia que nós éramos o grupo que ele estava constatando ser. Não existiu aquela tensão de quem vai matar o embaixador, não existiu aquilo. Por que não existiu? Porque a ação nasceu vitoriosa. A primeira das exigências da ação era a quebra da censura da ditadura e a divulgação do nosso manifesto. E nós estávamos ainda no percurso, indo para casa, o manifesto já estava sendo lido. Quer dizer, antes de nós chegarmos na casa, ou no momento imediato da chegada da nossa casa, nós já sabíamos que a ação tinha sido vitoriosa. Demorou 4 dias em função de toda a tramitação, de toda a negociação que foi sendo feita, né? Da divulgação da lista, do atendimento de outras exigências, enfim. Foi um tempo natural da ação, mas ela foi vitoriosa a partir do primeiro momento. Então não se discutiu nunca a hipótese de matar o embaixador, de a gente ser derrotado naquela ação. E isso chamou a repressão e nós não tínhamos força para aguentar essa. E você pode ver o que o sequestro do embaixador americano foi a gota d'água. Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, era favorável e defendeu isso. Ele falou, então faz. Agora, evidentemente, Marighella tinha uma grandeza política, que a partir do momento em que a ação foi feita, ele apoiou a ação. Né? É uma ação da nossa organização, ele apoiou e conclamou a organização a apoiar. Mas ele defendeu isso, e eu ouvi da própria boca do Marighella que não era momento de se fazer uma ação como o sequestro do embaixador americano que ia assodar o poder contra nós. E foi o que aconteceu. Não é bem assim. Porque ele chegou na reunião realmente criticando a ação, criticando alguns aspectos da coisa. Quais, por exemplo? Ele não está sabendo, o primeiro deles. Ele e a organização não está sabendo, a organização como um todo não está sabendo. Por quê? Porque nós tínhamos uma série de companheiros no Rio de Janeiro que não estavam avisados e que foram pegos de surpresa. Realmente foi um erro não terem falado. Ele estava correto nesse tipo de crítica. Né? Então a crítica dele era parcial. E outra, a importância da ação, e ele também como comandante não está sabendo. Mas aí nós argumentamos com uma única coisa, nós argumentamos com Carlos Marighella. Né? Nós falamos, olha, ninguém precisa pedir licença, ninguém para fazer um ato revolucionário. Né? E aí, que é uma máxima dele, né? E na hora ele concordou realmente. Ele fez uma série de críticas, né, ao processo e uma visão que tinha que tirar a organização da cidade, né, tinha que ir para aquilo que era a proposta, que eram os focos insurrecionais, né, no campo, e ao mesmo tempo voltar a organização para a luta operária, para a luta estudantil, né? Ele até reestruturou, né? Eu lembro que nesse momento ele me deu uma incumbência que era a organização operária, né? Ele colocava muita esperança nos quadros que estavam sendo treinados fora, né?